Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional. Continuando aqui em 1 Timóteo capítulo 5 hoje, diz assim: recomendação aos pastores. Não repreendas os idosos com aspereza, mas admoestai-o como um pai, bem como os jovens como a irmãos, e as mulheres idosas como as mães, mas as jovens como as irmãs, e com toda a pureza. Tratai-o com toda atenção as viúvas, que de fato são necessitadas de ajuda. Todavia, se alguma viúva tiver filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, zelando com a sua própria família e retribuindo os bens recebidos dos seus pais e avós, pois isto é agradável diante de Deus. A viúva realmente necessita e sem amparo espera em Deus e persevera noite e dia em suas orações e súplicas. No entanto, a que somente busca prazeres, embora esteja viva, na realidade está morta. Ordena estes procedimentos para que elas sejam irrepreensíveis. Contudo, se alguém não cuida dos teus, especialmente da sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior do que um descrente. Portanto, deve ser escrita na relação das viúvas apenas aquelas que contêm mais de 60 anos e que tenha sido a esposa de um só marido, cujas boas obras possam lhes servir de bons testemunhos, tais como as que criou filhos e exerceu hospitalidade e lavou humildemente os pés dos santos e carregou os atribulados e se praticou todo tipo de boa obra. Mas não inclua as viúvas mais jovens, pois quando as paixões sensuais afastam de Cristo, querem casar-se e por violar o primeiro compromisso da fé, tornaram-se condenáveis. Mais do que isso, aprendem também a ser desleixada em relação ao trabalho, perambulando de casa em casa e não somente dada ao ócio, mas também às fofoqueiras, indiscretas, comentando os assuntos que não lhe dizem respeito. Sendo assim, aconselho que as viúvas mais jovens se casem e tenham filhos e administrem suas próprias casas e não deem ao inimigo nenhum pretexto para maledicência. Alguns de fato se desviaram segundo a Satanás. Se uma mulher crente tem viúva em sua família, esta deve cooperar com ela. Evitai que a igreja seja sobrecarregada com o trabalho de ajudá-las. As viúvas realmente desamparadas são as que devem receber a administração desse auxílio que por parte da igreja. Os presbíteros que administram bem a igreja são dignos dos dobrados horários, principalmente os que dedicam ao ministério das pregações e dos ensinos. Portanto, afirma as escrituras: não amordaces a boca de um boi quando estiver debulhando o cereal. E ainda, digno é o trabalhador do seu salário. Não aceites acusação contra um presbítero, se não houver mais 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem na prática do pecado, repreende-os na presença de todos, para que os outros, de igual maneira, se encham de temor. Eu te exorto solenemente diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleito, a que procura obedecer todas as instruções sem parcialidade, e não faças nada por partidarismo. Não imponha as mãos, principalmente sobre alguns, nem participe dos pecados dos outros. Conserve-te, pois, em pureza de vida, por causa do teu estômago e das tuas freguentas enfermidades. Não beba somente água, mas também um pouco de vinho. Os pecadores, se alguns homens aparecem antes mesmo de serem julgados, e de outros são descobertos depois. Da mesma forma, as boas obras se tornam evidentes, enquanto as obras más não podem permanecer ocultas. Amém, né? Que Paulo dá recomendações aos pastores, né? Para como cuidar ali da igreja, como levar cada ensinamento ali para cada irmão, porque dentro da igreja há todo tipo de pessoas, né? E aqui ele fala especialmente com as viúvas, né? Para que não só a igreja venha cuidar delas, né? Mas a forma que elas devem agir e que a igreja venha cuidar e também a família, porque
se nós, né, como família, negarmos um dos nossos, né, a Bíblia já nos diz, né, que diz assim: contudo, se alguém não cuidar dos teus, especialmente da sua própria família, este negará, está negando a fé e se tornou pior do que um descrente. Então não devemos negar a nossa família, né? Devemos sim cuidar, amparar. Então, o que diz a palavra? Que Paulo está ensinando ali aos pastores, né? Como proceder, cuidando de cada pessoa, porque cada pessoa é diferente, né? Então, cada pessoa tem que ter um cuidado diferente. Não devemos cuidar todos iguais, porque cada um necessita de um cuidado diferente. Assim como Deus cuida de nós, né? Cada um de nós, o Senhor cuida de maneiras diferentes. Às vezes nós pensamos, nossa, mas por que fulano recebeu e eu ainda não? Mas muitas vezes nós não vimos o caminhar daquele fulano e ele está mais além, mais à frente, né? Nos procedimentos e na cura interior. E muitas vezes queremos receber o que o outro recebeu, mas nós não caminhamos a quantidade como o outro caminhou. Então, Paulo está afirmando aqui, né, que diz assim, uma parte aqui que vem, eu te exorto solenemente diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, os que procuram obedecer todas as instruções sem parcialidade e não faças nada por partidarismo. Então ele está falando que até os anjos, até Jesus, até os anjos, eles procuram obedecer tudo diante de Deus. Então quem somos nós para não obedecer, né? O que Cristo está nos ensinando. Então o Senhor cuida de cada um, de cada um. E não se sinta só, porque você não está só. O Senhor está contigo em todos e em qualquer momento, em qualquer situação. Ele nunca nos abandonou, ele sempre está conosco. Mesmo Jó, quando Jó estava ali, Jó sabia que Deus estava com ele, né? Jó sabia que Deus estava com ele, mas Deus, ele queria mostrar para nós também que ele sabia até onde Jó podia suportar. E o próprio Deus permitiu que Satanás fosse até ele, né? Então, Deus sabe até onde nós podemos suportar. Então, não diga que você não pode. Porque a palavra nos diz que em Cristo somos mais que vencedores. E Ele só dá a cruz conforme nós possamos carregar. O peso da nossa cruz é conforme nós possamos carregar. Então não ache que você não é capaz. Você é capaz. Em Cristo somos mais que vencedores. Mas entenda, sozinho nós não conseguimos. É com Ele, né? E Paulo está ali advertindo a igreja, advertindo aos pastores, né, para cuidar da igreja, cuidar de cada irmão. Então, cada um ali tinha que ter um cuidado diferente. Mas Paulo também está advertindo, né, as pessoas da igreja, como lidar com cada situação. Então, devemos sim estar firme na presença do Senhor e não olhar para a esquerda nem para a direita, mas para Cristo. Porque o inimigo das nossas almas, ele vem com intriga, ele vem com muitas coisas, mas nós devemos olhar para Cristo. Olhamos para Cristo e oramos para que o Senhor, o Espírito Santo, venha ajudar cada um a resolver cada situação. Vamos ajudar em oração. Quando você quiser ajudar alguém, ajude em oração, ore por ela. Quem somos nós para julgarmos? Nós não devemos julgar, mas a palavra também ensina que devemos sim, né, colocar tudo conforme a palavra nos ensina. Aqui também diz assim, né? Da mesma forma, as boas obras se tornam evidentes, enquanto as obras más não podem permanecer ocultas. Então, as obras são evidentes, as boas obras, e as más não ficam ocultas. Então, não temos. O Senhor é conosco, o Senhor é conosco e vai colocar tudo no seu devido lugar. Só temos que nos dedicar em oração, na presença de Deus. Não é pela nossa força, não é pela força do nosso braço, mas sim por Ele, pela presença dEle. E tudo vai dar certo, né? Tudo vai ficar bem. Em nome de Jesus. Eu agradeço a todos por terem me ouvido até aqui. Que o Senhor venha falar mais profundo ao seu coração. Em nome de Jesus. Tenha um ótimo dia abençoado por Deus. Em nome de Jesus. Uma ótima sexta-feira. Um ótimo final de semana, né? Abençoado por Deus.